Finalmente inaugurando esse novo quadro aqui no YouTube. É uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que é, de fato, mostrar na prática o quanto que a suplementação vai muito além de resolver um único ponto. O quanto a gente tem que pensar fora da caixa, entender que as coisas estão todas muito interligadas e que para a gente resolver um problema X, a gente precisa equilibrar vários outros pontinhos antes e trazer essa consciência, essa criação de raciocínio mesmo, esse desenvolvimento do raciocínio para que vocês consigam entender a estratégia por trás dos resultados com a suplementação. Então, hoje é o nosso primeiro estudo de caso. Reforço que as dicas dadas aqui não anulam a importância de uma consulta individualizada e que é muito importante você sempre procurar um profissional habilitado, que eu estou à disposição para quem quiser os meus cuidados. Então, vamos lá. O primeiro caso é uma paciente de 40 anos, mulher. Ela tem 83 quilos e 1,69 de altura. Não tem doenças crônicas nem toma medicação. Apenas suplementa picolinato de cromo e citrusaurantium com capsiate, que tem lá no site. Já teve hipertireoidismo, fez tratamento, porém depois que começou a treinar e mudou a alimentação, está estabilizada acompanhando com endócrino. Trabalha à noite e, no caso, dorme 3 horas apenas na noite que está de plantão, porque ela é recepcionista hospitalar. Antes de decidir me cuidar, tinha 90 quilos, estava obesa. Eu e minha família tomamos os suplementos. Então, fechando a boca e treinando, mesmo que pouco, consegui perder 7 quilos. Porém, estagnou e não sai mais do canto. Preciso saber como consigo continuar avançando no processo. Então, o objetivo dela, pelo que a gente entendeu, é o emagrecimento. Porém, são vários pontinhos que a gente tem que considerar nessa situação. 40 anos, uma rotina onde ela não tem uma qualidade de sono adequada, um hipertireoidismo que, por mais que esteja equilibrado, existe, dentre outros fatores. Então, o que a gente pensaria aqui? Primeira coisa mais importante de todas: todo mundo que trabalha à noite tem que ter uma consciência que o sono é primordial. Mesmo que você durma ali 12 horas nos dias, durante o dia, quando você não está de plantão, né? Não é a mesma coisa. Eu falo por experiência própria, porque eu trabalhei 9 meses quando eu era concursada, no período noturno, e eu dormia assim das 7 da manhã às 5 da tarde e vivia cansada, engordei, várias coisas que não funcionavam mais por conta do ciclo circadiano não estar do jeito que ele deveria. Então é um ponto muito importante que a gente tem que cuidar. Nessa questão, o primeiro ponto que eu reforço é esse cuidado com o sono, então. Como que a gente pode pensar nesse suplementar? Ela não pode tomar alguma coisa que dê sono para ela no dia que ela está de plantão, né, que ela está trabalhando, mas ela tem que ter um sono mais otimizado possível quando ela for deitar para dormir. Então, eu trago duas opções aqui para ela, que são todos os produtos que eu vou falar, são produtos lá do site. Se fosse numa consulta, eu desenvolveria uma suplementação muito personalizada, mas aqui são, de fato, os suplementos lá do site. Então, o primeiro é o composto Noites de Sono. São cápsulas sublinguais que você vai utilizar antes de você dormir. E aí ele vai auxiliar com que você consiga pegar no sono mais rapidamente, mantenha-se dormindo com mais qualidade e tenha uma reparação otimizada desse período de sono. Por que eu falo ele como uma opção muito importante? Nos dias que ela vai dormir normalmente, que ela não está trabalhando, ela pode tomar ele para ter o máximo possível de qualidade de sono. E nos dias que ela estiver, né, trabalhando, que ela vai ter que dormir um pouquinho durante o dia, às 3 horas, como ela comentou, ela toma esse daqui também para que ela possa ter o máximo possível de qualidade daquele pouquinho de sono que ela tem. Nunca vai substituir, mas assim consegue ter uma reparação noturna melhor, uma reparação no período do sono melhor. Porque é quando a gente descansa que as coisas acontecem, né? Que o metabolismo é ajustado, que acontece uma limpeza das nossas células para que a gente consiga ter os processos acontecendo com qualidade. Então é muito importante que o mínimo possível que você durma tenha o máximo possível de reparação. Então esse composto aqui seria por isso. Ou a outra opção, que é o PhytoSherry, que é uma fitomelatonina, cujo objetivo é com que a gente consiga realmente ter essa manutenção, mesmo que mínima, do ciclo circadiano, pensando no metabolismo. Então, para o sono, seriam essas duas opções que eu acho que não tem como pensar em querer um metabolismo legal, um emagrecimento legal, sem ter um sono de qualidade. Então, não tem como pular essa parte. O segundo ponto é a saúde geral. Qual que é o impacto dessa rotina que ela está vivendo aí de trabalho na saúde dela? Ela não comentou sobre se sentir cansada, mas assim, pelo que a gente viu, ela não treina todos os dias, ela não mencionou a fadiga, mas são pontos que a gente menciona ali como alerta, né? Então eu acho que seria muito interessante ajustar as vitaminas principais dela, vitamina D3, vitamina B12, o ferro, que são os três que fazem, que compõem o kit fundamental, porque é o mínimo que a gente precisa para que as reações aconteçam com qualidade, para que ela consiga ter saúde cognitiva mesmo nesse cenário que ela vive, que ela consiga ter disposição mesmo nessa realidade que ela vive, e que ela consiga que as coisas funcionem minimamente bem, tá?
Outro ponto importante, ela comentou que ela tem o hipertireoidismo, mas que ele está controlado. Mas ainda assim, ele existe. Então a gente tem que estar sempre de olho na tireoide. E aí eu coloquei aqui o suplemento saúde da tireoide, que são micronutrientes fundamentais para que a saúde da tireoide seja otimizada, para que, mesmo que com as particularidades, ela tenha o melhor funcionamento possível. Então seria o segundo ponto aqui bem importante. E o terceiro ponto, que ela não comentou também, mas quando a gente passa a dormir mal, tem uma rotina, né, nessas que o nosso sono não é de qualidade, geralmente isso influencia muito negativamente no nosso emocional também. Isso influencia no emocional, você acaba tendo o cortisol contra, né, você ali nessa caminhada, você acaba tendo mais compulsão alimentar. Então, várias questõezinhas que diretamente com o peso, fora a qualidade de vida, influenciam muito. Então, eu coloquei ou resgate emocional, que também são cápsulas sublinguais, que ela pode colocar embaixo da língua até 3 vezes por dia. Então, eu tô com uma compulsão muito grande agora. Coloca uma cápsula ali que vai dar uma controlada no emocional e trazer esse bem-estar de outra forma que não seja pela comida. Ou, por exemplo, tô muito estressada porque essa noite foi pior ainda. Consegue fazer esse resgate. Ou uma outra opção seria o Ancilés, tomando 2 vezes por dia, que ele vai trazer esse equilíbrio emocional continuamente também e reduzindo a compulsão alimentar. O terceiro ponto ela não comentou também, mas como ela está já com 40 anos, é uma realidade onde a gente sabe que ou começa a acontecer um declínio hormonal. Pode demorar muito tempo para entrar na menopausa? Com certeza pode, mas pode ser que ela acabe percebendo que as coisas estão hormonalmente menos facilitadas, assim dizendo, né? Mais desafiadoras. Então, se ela não tiver sintomas como calores, o ciclo desregulado, estiver bem tranquilo mesmo, eu incluiria só um óleo de prímula, que é bem baratinho, consegue equilibrar bastante essa questão de custo e benefício e vai modular ao máximo essa parte hormonal para que os hormônios não tenham influência negativa no peso dela, no metabolismo dela e na qualidade de vida dela como um todo. Então, primeiro ponto, ou se ela já estiver vendo ali um espaçamento dos ciclos, sinais mais intensos desse climatério, aí o hormônio é a melhor opção. Então, se a gente não se a gente pensar que não vai cuidar da parte hormonal, seria mais o fator que está jogando contra, assim dizendo, porque depois dos 40, naturalmente já é mais difícil. Ela tem o sono contra ela, assim dizendo. Ela tem a questão da tireoide e ela tem os 40 anos com a parte hormonal. Então, é mais um ponto que se a gente não cuidar, por mais que a gente coloque ali coisa para queimar gordura, para controlar o apetite, a base não estará equilibrada. Então, a gente não pode negligenciar esse ponto. Quarto ponto, ela também não comentou, mas como que tá o intestino dela. Todo o processo de emagrecimento começa pelo intestino. Então não tem como ela querer emagrecer se o intestino dela não estiver funcionando direitinho. Então é muito importante entender esse ponto. Ele não funciona todos os dias, ele não tem qualidade, ora diarreia, ora constipação, tem desconfortos digestivos extremos, enfim, várias questões que influenciam nisso. Biointestino é a melhor opção porque ele favorece essa modulação da saúde intestinal como um todo, melhorando todos esses aspectos de funcionamento, de qualidade, de, enfim, equilíbrio da saúde intestinal. Ou se porventura tiver tudo certinho, teoricamente, né? O interessante seria um mix de probióticos para emagrecimento, porque daí já são cepas específicas para, além de equilibrar o funcionamento intestinal, favorecer o metabolismo, o gerenciamento de peso, reduzir a gordura abdominal, visceral e assim por diante. Então, se ela tiver problemas claros de saúde intestinal, o biointestino. E se ela quiser só usar o intestino a favor dela, o mix de probióticos para saúde, para emagrecimento. Por que que eu falo essa questão do intestino? Porque é mais um ponto que não dá para ser negligenciado. Não tem como pensar em lipedema, em queda capilar, em peso, qualquer coisa, sem olhar para o intestino. Hoje a gente sempre sabe que, né, até então era o segundo cérebro, hoje basicamente ele é o primeiro, ele é muito, muito importante, tem relação com tudo, então não dá para não cuidar desse ponto. Aí a gente entra na questão do peso em si mesmo. Então, 2 fatores que são muito importantes quando a gente pensa em peso, que é comer menos, né, ingerir menos calorias, não necessariamente comer menos, mas ingerir menos calorias ou ter uma melhor qualidade nutricional e, consequentemente, queimar mais. Então, quando a gente pensa na questão de comer menos, eu coloquei algumas opções aqui. A primeira delas é o Akermat ou o Akermat Plus, que daí é o Akermat com a Akkermansia, né, que ele é o mais, assim, tem um custo menor, mas ao mesmo tempo atua na via de GLP-1, né, contribuindo bastante para essa ação semelhante às canetinhas. Então, não quero gastar muito com isso. O Akermat é a melhor opção. Eu quero uma opção um pouco mais completa e posso investir um pouquinho mais. O Akermat Plus é melhor ainda. Então, vai contribuir para essa questão. Uma outra opção que a gente pode pensar também são os que estão direcionados a tipos de compulsão. Por exemplo, compulsão por carboidratos, compulsão por doces, compulsão por ansiedade.
ansiedade. Tudo isso tem lá no site também. A ansiedade, a gente já vai ter ajustado com aquela fórmula anterior, que é o Anciless, que é o resgate emocional. Mas, compulsão por doces, por exemplo, o picolinato de cromo que ela já usa vai ter mais ativos potencializando, porque às vezes só ele não é suficiente. A mesma coisa vale para compulsão por carboidratos. Eu tenho mais vontade de salgado. Então, são ativos específicos para isso, para focar realmente nesse equilíbrio do apetite direcionado, assim dizendo. Mas é um cuidado para o apetite com relação à questão dos detalhes em si, atuando por várias vias um pouco mais tradicionais, são ativos mais antigos, assim dizendo, mais tradicionais, nada muito moderno, mas muito consagrados. E a última opção seria o ProGo, que é o último lançamento, que é o peptídeo específico para compulsão, para saciedade, atuando nas vias GLP-1, GLP-2, GIP. Então, assim, eu quero usar o que tem de melhor, mais moderno, mais completo. ProGo. Eu tenho um pouquinho menos para investir. A Kermate. E assim por diante. E outra coisa também, é teste, gente. O ProGo não tá resolvendo o meu problema. Vou ter que associar o ProGo com a Kermate. Vamos lá. O Akermate sozinho não tá legal. Vou ter que associar ele com compulsão por carboidratos. Vamos lá. Então são testes mesmo. Não tem como saber qual que seria o melhor para ela. Mas, no geral, seriam essas as minhas vias de pensamento. E por fim, o metabolismo em si, que daí é o que ela quer, que é queimar gordura mesmo, mas reforçando que isso, isoladamente, sem cuidar daqueles pontos todos, por vezes pode ser simplesmente um. Sabe quando a gente coloca assim, um, um, um um durex, né, uma fita plástica num furo muito grande num galão, que ele vai controlar alguma coisinha, mas assim, as coisas estão desordenadas, a base não está certa. Então ele pode auxiliar com certeza, mas não da maneira que ele auxiliaria se tudo isso fosse cuidado e ajustado. Então o que temos aqui como opções? O percentual de gordura que eu achei fantástico pro caso dela, porque ele tem o Force Calling, que é específico para a saúde da tireoide também. Então, ele, além de auxiliar na queima de gordura todo mundo, ele vai otimizar a saúde da tireoide também, além de outros componentes que vão focar exatamente nisso, em melhorar a composição corporal e reduzir o percentual de gordura, que é o foco principal. Porque quando a gente pensa, eu quero emagrecer mais 10 quilos, perfeito, o peso na balança importa muito, mas o percentual de gordura é a parte mais importante. Então, às vezes, você emagrecer 5 quilos, que é metade do que você queria, mas você trocou tudo isso por massa muscular, já arrasou 1000 vezes mais. Outra opção também seria o pré-treino Motive, que eu também gosto muito, pensando nessa questão de que, além dele queimar mais gordura, reduzir mais medidas que tem uma composição totalmente diferente, muito completa para isso, ele também vai ajudar nos treinos a ter mais performance, otimizar a queima de gordura, realmente potencializar os resultados no treino e fazer com que ela tenha mais constância nos treinos, porque quanto mais ela treinar, melhores serão os resultados e a saúde dela também. E por fim, aí tem várias opções que ela pode pensar, né? Como termogênicos gerais. Meat Burn, Metabolic Fit, o composto queima de gordura e assim por diante. Então, mais uma vez, seriam testes. O motivo seria se ela quiser focar mais nos treinos, porque ele atua como um pré-treino e melhora da composição corporal. O percentual de gordura como uma opção bem legal, porque ele vai atuar na questão da tireoide também, além de queimar gordura, acelerar o metabolismo e melhorar esse percentual de gordura como um todo. E aí depois opções que são generalistas, assim dizendo, para queima de gordura. Então, esse seria a cerejinha do bolo, que realmente é o que ela mais quer, mas que não seria possível sem o restante sendo ajustado. Então, esse é o raciocínio que a gente tem que ter quando a gente pensa como construir um protocolo de suplementação. É claro que a consulta é um caminho onde eu faria tudo isso com muitos mais ativos, diferentes, doses diferentes, assim por diante, várias outras opções, mas pensando no site, seriam essas opções que eu falaria para a gente conseguir construir esse protocolo para ela. Espero que isso daqui seja um norte para que você consiga se suplementar e ter qualidade e alcançar seus objetivos. Reforço que eu estou sempre à disposição para auxiliar, orientar e fazer o que for necessário, seja em consulta ou seja com as dicas das redes sociais. Enfim, agradeço pela participação. Espero que outras pessoas se interessem por participar também, como eu já tenho vários outros feedbacks aqui, outros casos já para as próximas semanas. E volto em breve com mais um estudo de caso.